Uma amiga de Aniele, ouvida pela Piauí sob condição de anonimato, explicou a gravidade do impacto da acusação no movimento negro. Aspas, para nós, acusar um homem negro é uma decisão muito difícil. A gente falou muito sobre isso. A mulher negra parece que fica sob constante tutela do homem negro. E quando eles erram, a gente não pode expor esses erros porque a gente tem que cuidar deles. Somos ensinadas a ser assim, a tolerar o que o homem negro faz, a cuidar, tudo em nome da causa. Tudo o que o homem negro passa, por tudo que o homem negro passa, porque a ministra da Igualdade Racial acusando o homem negro de um crime, sendo que a sociedade já criminaliza vidas negras de todas as formas. Aqui não está embutida a justificativa para acusar o Silvio Almeida? Como homem negro, já que é esse o ponto que a senhora... Sim, exato. Eu acho que esse agente não tem sujeito. Está faltando dados aí. A Lélia Gonzalez, que é uma referência de todos nós, da sociedade brasileira e de quem pesquisa essas questões, já falava sobre isso. Então, eu acho, e nessa situação agora, o que ela levantava? Que, de fato, existia certas desigualdades e que, portanto, era necessário pensar o sexismo e o racismo. É isso que ela colocou. Mas isso não silenciou ela. E isso não significa que, então, você percebe a leitura? Isso aí me parece que é uma matéria já pensada sobre essas questões para já adiantar a eventual leitura de mundo. Né? Eu acho bastante equivocado isso, primeiro, porque não tem sujeito, não tem número, não tem pesquisa. Ela está falando da gente quem? Ela está falando dessas pessoas que ela ouviu, dentro dessas 39 pessoas, porque parece que é isso que ela falou, que ela ouviu 39 pessoas, 29 Sim. pessoas, sei lá. Tem um 9 ali no final, isso. Ela está falando disso, ou ela está falando da realidade concreta? A gente precisa sentar para conversar, então, para entender do que ela está falando. Porque tem muita mulher negra que está colocando a boca no trombone. E que não quer dizer que todo homem negro ele é agressor. Se é difícil para toda mulher. Porque o Silvio está sendo acusado por mulher branca também. E sabe, Sim. quando está faltando muita mediação. Está faltando dar complexidade para esse debate. E aí eu queria falar um pouco, você falou assim, essa matéria não está já tipo adiantando para impedir. Já publica isso. A vacina. Excelente, uma vacina. E aí tem essa questão que eu acho que está faltando complexidade, porque quem estuda masculinidade, gênero, masculinidade do homem negro, vai levantar essa questão, que é a questão de que o homem negro é construído, o estereótipo, né, é construído para ser violento, como se todos fossem violentos. E isso tem história, e a gente importa em alguma medida isso dos Estados Unidos, né, essa leitura de mundo, não é só aqui. Tem o caso do Emmett Till, um rapaz de 14 anos que foi linchado, acusado de assédio em 1955, por uma mulher branca, e aí ele caiu exatamente nesse estereótipo aí. Isso, e depois teve 5 meninos adolescentes, acho que era um adulto também no Central Park. Uma matéria de página inteira no New York Times pedindo a pena de morte para os 5, eles eram inocentes. Isso, e eles eram inocentes. Entende a construção do estereótipo? Sim. Então, sim, tem homens violentos, mas a gente não pode ler sem esses marcadores sociais de gênero, de raça e de classe. Porque uma família que vive em situação muito precarizada, de fome, inclusive, todo mundo pode se tornar violento. Estou falando que é violento e não estou estigmatizando quem vive numa situação dessa. Eu estou dizendo que o ambiente nos torna eventualmente violento. Não estou falando de natureza humana. Porque essa leitura pode levar a uma leitura lombrosiana. É muito grave. É muito grave para todo mundo, para os homens brancos, negros e para nós mulheres. Claro. Entende? É por isso que eu estou falando que precisa ser investigado os métodos dessa ONG, até porque tudo nasceu disso, né? Dessa divulgação, desse vazamento. E só mais um parênteses. Essa ONG, ela tem que proteger essas mulheres, é verdade, mas ela tem o dever de dar essas informações para as instituições.
competentes. Sim. A polícia e o judiciário não vão, o Ministério Público não vão divulgar essas informações. Quando a gente sempre fala, né, os advogados, juiz não pede, juiz manda. Então, para a gente entender o que está acontecendo, ela tem obrigação legal de fornecer de maneira adequada, completa, essas informações. Uhum. E é muito simples, é só diga. Não, fazer uma pergunta só, não sei nem se a senhora já era advogada do Silvio quando isso aconteceu, mas quando o caso explodiu em setembro, ele enviou uma nota que eu recebi também, quando era ministro dos Direitos Humanos, dizendo que a Me Too tentou interferir na licitação do Disque 100. E tiveram várias postagens também, que ele fez exatamente na mesma linha da defesa que a senhora está encabeçando, dizendo que as acusações são absolutamente falsas, mas usando a conta do Ministério. A senhora considera que isso foi um erro, ele não deveria ter usado as contas do Ministério, porque isso foi levantado na época em que o Lula demitiu ele? Houve um erro de procedimento? Por que eu te pergunto isso? A gente ouviu advogados que são próximos do Silvio, um deles vocal, que foi o Cacai, que falou, eu passei um aconselhamento para ele no dia, mas aparentemente ele não cumpriu. Eu queria saber do teu lado como é que ficou isso. Olha, eu não vou dizer nem sim nem não, tá? Porque eu estou na equipe de defesa, eu prefiro não adentrar nisso, mas o Silvio respondeu isso na entrevista do UOL. Tá. E acho que é dizer coisas que eu posso colocar na boca dele e que vão distorcer. E eu prefiro não prejudicá-lo e não prejudicar a defesa. Porque como ele tem uma conduta pública, muito pública como profissional, quero dizer, né? E não na vida privada dele, né? Com a mulher, com a filha, com a família. Ele é humano. Ele tem defeitos, ele é um ser humano, né? Agora, esse tipo de conduta, ele não faz. Entende como? E aí, um tempo atrás, eu escutei uma live de um grupo, que eu não lembro quem, mas que é mais de direita, e aí o cara fala assim, eu fui pesquisar a vida dele, e essas coisas ele não faz. Ele é muito certinho. E aí, quando o Silvio fala, quem me conhece sabe, isso não é argumento de defesa. Mas é isso mesmo. Quem conhece o Silvio fica assim, não pode ser. Não tem conexão com a realidade. Por isso a insistência de construir, colar no Silvio esse estereótipo de homem bárbaro. Por isso, desde o início, a necessidade de dizer que a palavra da vítima tem poder máximo. E aqui eu quero explicar isso, porque isso é uma baita desinformação. Qual é a posição majoritária, inclusive aqui do Brasil? É que, em situações de violência sexual, majoritariamente acontecem em situações clandestinas, só essas pessoas estão... É raro isso acontecer em público. Então, qual é a posição para a gente conseguir punir esses agressores, né, em termos de construção doutrinária e jurisprudencial? Mudar o valor probatório. Então, a palavra da vítima passa a ter especial relevância, que é o que a gente fala. Mas, nesse mesma leitura, está lá, é claro, está escrito, especial relevância da vítima dentro de um contexto. Então, a vítima não precisa levar foto, prova, DNA, não é isso. Mas ela precisa colocar dentro de um contexto. Aconteceu isso, ele estava, ele não estava, com quem que ele estava sozinho, que roupa que tá, entende? Precisa ter congruência, precisa ter uma coerência, precisa ter uma coesão. Não é assim, a palavra da vítima, então, porque senão daqui a pouco todo mundo está acusado de qualquer coisa. Claro. Né? Então, acho que isso precisa ficar muito bem esclarecido, que há uma confusão, e isso disseminou muito lá de setembro para cá, foi muito disseminado de que, tendo elas falado, pronto, e acabou. Isso é muito bárbaro em defesa das mulheres, porque elas vão, pessoas que não são do direito, não têm acesso adequado à informação, podem achar que é isso, e elas podem se expor achando que, então, elas vão conseguir uma proteção, né, a responsabilização desse agressor, e não vão conseguir. A desinformação, ela é toda prejudicial.
né? A gente sabe, a gente tem vivido isso na política de forma exponencial. Nessa questão de violência, mais ainda. E aí, daquilo que é público até agora, sobre as acusações, por exemplo, no caso daquela professora do ABC Paulista, ela disse que era em lugar público, certo? Certo. Veja, não é em lugar clandestino. Você entende como esse tipo de entendimento jurisprudencial, ele é ótimo, excelente. Que bom que o judiciário aceitou essa posição e aceitou dar outro valor à palavra da vítima, mas não é assim. É um mar de desinformação e de barbárie.